Olá, hoje nós vamos para o capítulo 25 do segundo livro das Crônicas. Hoje a gente vai se deter no reinado de Amazias, tá bom? Reinado de Amazias, rei de Judá. Você percebeu que a gente tem passado todos os reis do Reino do Sul, Reino de Judá, e a gente está vendo de uma maneira bem, praticamente sucinta, mas com uma visão do cronista. Tudo isso nós já vimos nos livros dos reis. Nós já vimos tudo isso, mas agora tem a visão do livro das crônicas sobre os reinados dos reis de Judá. Atenção, o rei Amazias é um rei, ele começa bom, faz o bem aos olhos de Deus, como diz a Bíblia, mas não totalmente. Porque ele é um rei orgulhoso. Um rei orgulhoso que ganha uma batalha, uma guerra em Edom e que acha que pode ganhar o mundo inteiro agora. Mas Deus mostra para ele por causa do seu orgulho e por causa de ter se afastado de Deus, veja o que vai acontecer com ele, tá bom? O rei Amazias, hoje a gente conhece o seu reinado. Deixa eu te explicar uma coisa e pedir. Dá um like, dá um joinha nesse vídeo. Toda vez que você assistir um vídeo, você dá um like, tá bom? Porque aí você deixa o vídeo marcado, para você é melhor, porque você sabe que já assistiu. E também porque você me ajuda a divulgar esse vídeo, né? Esse vídeo cada vez mais divulgado. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Primeiro vamos ler e depois vamos entender o reinado de Amazias. Vamos lá. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar. Reinou durante 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Joadém e era de Jerusalém. Fez bem aos olhos do Senhor, mas não com o coração inteiramente devotado. Desde que se sentiu seguro de seu poder real, mandou matar aqueles servos que tinham matado o rei, seu pai. Mas não mandou matar os filhos deles, conforme que está escrito na lei de Moisés, onde o Senhor ordena: os pais não serão mortos por seus filhos, nem os filhos por seus pais, pois cada um morrerá por seu próprio pecado. Amazias reuniu os homens de Judá e os dividiu por famílias, com os chefes de milhares e os chefes de centenas, para todo Judá e para todo Benjamim. Fez o recenseamento deles a partir da idade de 20 anos para cima e encontrou 300.000 homens escolhidos, aptos para o serviço e capazes de carregar lança e escudo. Em seguida, recrutou a seu soldo, por 100 talentos de prata, 100.000 valentes guerreiros de Israel, lá do norte. Mas um homem de Deus veio-lhe ao encontro e lhe disse: ó rei, não é preciso que o exército de Israel te acompanhe, porque o Senhor não está com Israel, nem com esses filhos de Efraim. Vai sozinho, age-se valente no combate. De outra forma, Deus te deixará cair diante do inimigo, pois ele tem o poder de socorrer ou de abater. Disse Amazias a um homem de Deus: mas que farei então com respeito aos 100 talentos que dei às tropas israelitas? O Senhor, respondeu o homem de Deus, tem para dar-te mais do que isso. Amazias licenciou, pois, e enviou de volta para a sua terra a tropa de efraimitas que tinha vindo a ele. Mas apoderou-se deles uma viva irritação contra Judá e eles retornaram furiosos para suas casas. Amazias, cheio de confiança, foi com seu exército para o Vale do Sal, onde matou 10.000 seiritas, ali os edomitas, né? Os filhos de Judá tinham capturado 10.000 homens vivos, conduzindo-nos ao alto de um rochedo, de onde os precipitaram e todos ficaram despedaçados. Entretanto, os homens da tropa que Amazias tinha licenciado
não os deixando ir para a guerra com ele, saquearam as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Mataram 3.000 homens e levaram um considerável despojo. Tendo voltado para casa depois da derrota dos edomitas, Amazias, que tinha trazido os deuses dos seiritas, fez deles seus próprios deuses. Prostrou-se diante deles, queimou-lhes incenso, e inflamou-se por isso a ira do Senhor contra Amazias, e o Senhor enviou-lhe um profeta que lhe disse: porque foste procurar esses deuses estranhos que não foram capazes de salvar seu povo de tua mão? Enquanto lhe falava, o profeta Amazias lhe disse: foste tu nomeado conselheiro do rei? Vai-te embora, se não queres que eu te mate. O profeta retirou-se dizendo: sei que Deus decretou tua perda, pois te portaste mal e não queres ouvir a minha advertência. Houve um conselho depois, do qual Amazias mandou dizer a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel. Agora o Joás, agora no reino de Israel, tem um rei chamado Joás. Não é mais o Joás que morreu aqui, pai dele aqui, tá? É outro Joás. Vem para que nos vejamos face a face. Joás, rei de Israel, mandou responder a Amazias, rei de Judá. O espinho do Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano: dá tua filha por esposa ao meu filho. Mas os animais selvagens do Líbano passaram e pisaram o espinho. Dizes que derrotaste os edomitas, e teu coração se enche de orgulho. Vamos, fica em casa. Por que correres tu à frente do perigo, arriscando-te a uma empresa que te perderá a ti e ajudar contigo? Mas Amazias nada quis ouvir. Era o efeito de uma disposição divina, a fim de que fossem entregues a seus inimigos, eles que tinham adorado os deuses de Edom. Joás, rei de Israel, pôs-se a caminho. Encontraram-se ele e Amazias, rei de Judá, em Bet-Sames, que está em Judá. Os de Judá foram vencidos por Israel, e cada um fugiu para sua tenda. Joás, rei de Israel, aprisionou em Bet-Sames Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Ocosias. Mandou-o para Jerusalém e abriu na muralha uma brecha de 400 côvados, desde a porta de Efraim até a porta do ângulo. Apoderou-se de todo o ouro e prata, assim como dos utensílios que se encontravam no templo, em casa de Obed-Edom e nos tesouros do palácio real, e retornou a Samaria, levando reféns. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. O restante dos atos de Amazias, dos primeiros aos últimos, está relatado no livro dos reis de Judá e de Israel. Depois que Amazias se desviou do Senhor, tramou-se contra ele, em Jerusalém, uma conspiração, e ele fugiu para Laques. Perseguiram-no, porém, até lá e o mataram. Transportaram-lhe o corpo em cima de cavalos e o sepultaram com seus pais na cidade de Judá. Muito bem, é muito importante a gente entender e ler, entender e compreender nesse momento o reinado de Amazias. Atenção, Amazias então começa a reinar e olha que logo depois a gente percebe uma coisa muito interessante. A Bíblia chama atenção. Ele fez bem aos olhos de Deus, mas não foi totalmente. Por que a Bíblia já chama a atenção? Porque, na verdade, você lembra daquela conspiração em que mataram o seu pai? Daqueles chefes que mataram o seu pai, o antigo rei? Muito bem, o que ele fez? Essas pessoas estavam junto dele e ele mandou matar todos eles, mandou matar todos esses. Ele mandou matar todos aqueles que haviam matado o seu pai, porque traziam no seu coração uma raiva e talvez até por medo que ele pudesse também ser morto por eles. Mandou matar aqueles que mataram, mas não fez nada com a família, ou seja, não fez nada com os filhos deles. É importante você lembrar disso, porque eu vou te destacar depois essa parte, tá bom? Aí o que acontece aqui? Amazias, gente, ele empreende uma guerra contra Edom. Atenção,
Os edomitas são aqueles que estão abaixo do Mar Morto, É chamado também aqueles que habitam a montanha de Seir, por isso são chamados seiritas, montanhas de Seir, Edom, seiritas, são todos os edomitas. E ele então, ele começa a se preparar para uma batalha. Neste afã de preparar a batalha, ele contrata um exército lá de Israel, a preço de soldo, pagando. De repente, quando o pessoal chega para a batalha, um homem de Deus chega para ele e fala: o que você fez? Você chamou gente de Israel? Não se misture com o povo de Israel. O povo de Israel é infiel. O povo de Israel, ele lá do norte, eles fazem culto a outros deuses. Ele não é bom. Se você levar esse exército de Israel junto com você, você vai encontrar a derrota. Não faça isso. E ele falou assim: mas o que eu vou fazer? Eu já paguei eles, pagou muito dinheiro. Aí esse profeta diz para ele: olha, o que Deus tem para te dar é muito mais, deixa eles embora. Aí ele foi lá e dispensou o exército. Só que quando ele dispensou o exército, eles ficaram muito chateados com aquilo, mas muito bravos com aquilo. Porque eles falam: perdemos tempo aqui, o que é? E depois não é só por causa de perder tempo. Eles falaram: estão achando a gente com cara de bobo, fizeram a gente vir aqui, mesmo que tenha nos pagado, e também o fato de ter se ferido. E eles falaram: eles não querem gente junto com eles. Tudo bem, presta atenção. Esse exército vai voltar para Israel, só que eles não voltam para Israel, porque eles estão com muita raiva. Guarda aí. Aí, o rei Amazias e todo o seu exército desce e vence lá em Judá. Muito interessante, vence lá na montanha de Seir. E ele praticamente arrasa ali os edomitas. E aqui conta, depois ele pega praticamente 10 mil homens e matam 10 mil homens na cidade que era a capital dos edomitas, que hoje é atual Petra. Depois eu vou te mostrar, Petra. Tudo bem, nessa coisa, o exército de Amazias está lá lutando contra os edomitas. Aquele exército de Israel que ele dispensou, ele falou: não precisa de vocês não, pode voltar para casa, que estava muito chateado com eles, porque achou um desaforo que ele fez. O que faz? Eles vêm e saqueiam desde lá de cima até Jerusalém. Vem saqueando e vem destruindo tudo. Quando Amazias volta e vê aquilo, ele fala: isso não pode, e não pode mesmo. E aí o que o Amazias faz? O Amazias vai empreender agora uma guerra contra Israel. Uma guerra contra Israel. Deixa eu te contar, eu não contei, peraí. O pior não é isso. Quando Amazias voltou lá da batalha contra os edomitas, na montanha de Seir, ele trouxe, além dos despojos, muito despojo, o que ele trouxe? Os deuses dos edomitas. E começou a trazer os costumes e os deuses dos edomitas. Colocou seus deuses junto do Deus verdadeiro. Ou seja, o rei Amazias pecou gravemente, trazendo deuses edomitas, colocando no templo e se curvando diante de deuses estrangeiros. Isso não há maior pecado do que isso. Ou seja, não só venceu ali aquela batalha, como trouxe os despojos e também os deuses. Isso foi o suficiente para inflamar a cólera de Deus, né? Porque eles acharam o seguinte, que agora vai acontecer alguma coisa. Presta atenção no que acontece. Ele, então, põe na cabeça: vou fazer uma guerra contra Israel. A Bíblia diz que foi o próprio Deus que colocou essa disposição em Amazias para guerrear contra Israel. Para quê? Porque ele havia provocado Deus, trazendo deuses estranhos lá dos edomitas. Ele provoca então o rei de Israel, dizendo: vem para a guerra, que eu vou guerrear contra você. Aí o rei de Israel manda dizer assim: o espinho do Líbano
mandou dizer ao cedro do Líbano: dá tua filha por esposa ao meu filho, mas os animais selvagens do Líbano passaram e pisaram o espinho. Dizes que derrotaste os edomitas em teu coração, e desde que derrotaste os edomitas, teu coração se enche de orgulho. Vamos, fique em casa, não venha. Ou seja, o próprio rei de Israel fala assim: só porque você derrotou os edomitas, você está cheio de orgulho, meu filho. Então você é um espinhozinho ali e quer, de repente, vir como se fosse o grande, o bambambam. Não vai dar certo, não vai dar certo, né? O próprio rei de Israel fala assim, ó, você se encheu de orgulho só porque você venceu a batalha contra os edomitas. Só que comigo você não vai vencer, não vai vencer. Olha, este rei fez 2 pecados. Primeiro, adorou deuses estranhos, trazendo idolatria para dentro do reino de Judá. Segundo, encheu-se de orgulho, achando que só porque tinha vencido a batalha de Edom, ele podia vencer qualquer batalha. Veja uma coisa, um próprio profeta foi falar para ele: não vá, não faça isso, olha é o seguinte, você foi procurar deuses estranhos, não vai dar certo, não vai dar certo, você foi procurar deuses estranhos, isso não vai dar certo. Ele falou: você não sabe nada, seu profeta. Não sabe nada, e mandou ele sair, vai embora daqui, eu não quero escutar você. E o profeta advertiu: sei que Deus decretou tua perda. Sei que decretou tua perda. Por causa dos deuses estranhos e por causa do orgulho e por causa dessa vaidade. O que acontece? Dito e feito. Ele investe contra Israel, leva uma sova danado, mas Israel acaba com Judá, ainda vem até Jerusalém, abre um buraco no muro de Jerusalém e leva tudo que tem de ouro e prata de lá. Ou seja, Amazias não escutou a Deus, não escutou os profetas, só escutou o seu coração vaidoso. E o pior, tinha se afastado de Deus. Muito bem, depois de um certo tempo, Amazias, que fez esse tipo de coisa que deu tudo errado, ele, é claro, né, ele é perseguido, perseguiram ele e mataram Amazias, ou seja, matam Amazias, sepultaram ele depois em Judá, mas é um rei que tem um triste fim, porque poderia ter sido um rei que tivesse trazido muita coisa boa para Judá. Mas não aconteceu por quê? Por quê? Porque se afastou de Deus, porque prestou culto a deuses pagãos e porque encheu seu coração de orgulho e vaidade. Vamos lá, gente, se eu pegar alguns textos aqui, alguns versículos rapidamente. Primeiro, queria falar para você aqui, ó, versículo 1. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar, reinou durante 29 anos em Jerusalém, sua mãe chamava-se Joada de Jerusalém. Esse capítulo todo, ele é baseado, se você quiser depois lá escutar, ele é baseado no 2º livro de Reis, capítulo 14, tá bom? 2º livro de Reis, capítulo 14. Se você quiser depois, vai lá no 2º livro de Reis, capítulo 14. Agora eu queria falar uma coisa para você. Olha que interessante. Quando acontece ele fica rei e ele tem no seu coração aquilo que ficou engasgado na sua garganta ali, foi o fato de seu pai ter sido morto pelos próprios chefes ali. E isso ele não aceitava, né? Ou seja, o pai dele chamava Joás, né? Que foi o rei antigo, né? E ele foi morto de uma maneira pelos próprios chefes ali. E quando ele fica rei, o Amazias fica rei, o que ele fala? Vou matar aqueles que mataram meus pais. Mas veja o que aconteceu. Olha que interessante. Desde que se sentiu seguro no seu poder real, mandou matar aqueles servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Mas não mandou matar os filhos deles, conforme está escrito na lei de Moisés, onde o Senhor ordena: os pais não serão mortos pelos seus filhos. Os pais não serão mortos por seus filhos, nem os filhos por seus pais, pois cada um morrerá por seu próprio pecado.
Quero chamar a atenção de você agora numa coisa. A Bíblia é muito clara, tanto nesse texto do segundo livro das Crônicas, capítulo 25, versículo 4, que se baseia justamente em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Os filhos não são responsabilizados pelos pecados do pai. Quem pecou é responsável pelo seu pecado. Quando eu peco, sou eu e eu o culpado. Então vamos parar com esta bobagem e com esta ignorância bíblica de chamar e ficar dizendo sobre pecados dos antepassados. Entrou isso dentro da Igreja Católica completamente sem fundamentação bíblica, sendo um absurdo e uma perversão teológica. Para com isso de achar, eu trago uma maldição dos meus antepassados. Isso não é bíblico. Isso não é teológico. Isso não existe. Eu fico muito triste quando vejo pregadores católicos e até padres trazendo esses absurdos que não estão baseados na Bíblia. A própria palavra de Deus diz, não se diga mais, os pais comeram uvas azedas e os filhos ficarão com dentes embotados. Está escrito aqui em Deuteronômio, que os filhos não morrerão pelos seus pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Perguntaram para Jesus, quando viu aquele cego, Jesus, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? Jesus falou, não foi ele nem seus pais, para com isso. As pessoas ficam aprisionadas com essa história de que tem maldição dos antepassados, que traz os antepassados, vou fazer libertação para os antepassados, vou fazer cura e libertação para os antepassados. De onde tirou essa balela? Que isso? Cada um é responsável pelo seu pecado. Os pecados dos pais não passam para os filhos como se fosse passando transmissão de DNA, não. Isso é brincar com a palavra de Deus. Isso é não ter respeito pelas coisas de Deus. Está aqui na Bíblia. Então eu parei para dizer isso para vocês, porque é importante que a gente, quando lê a Bíblia, a gente seja inteligente. É importante que a gente leia a Bíblia para que ela nos ilumine, nos esclareça, nos mostre o caminho. Não dá para ficar vendo gente que lê a Bíblia, que vai à igreja, ficar com umas crendices dessa, que traz maldição de antepassado. Porque os antepassados fizeram um pecado. Se fizeram pecado, é problema deles. Ninguém morre pelos pecados dos outros. Ninguém vai morrer, ninguém vai ser responsabilizado pelo pecado que você não fez. Está aqui na Bíblia, na Bíblia, está aqui. Os pais não serão mortos por seus filhos, nem os filhos por seus pais. Cada um morrerá por seu próprio pecado. Combinado? Vamos ter uma religião esclarecida, bonita? Vamos lá. Versículo 5 aqui agora. 5. Amazias reuniu os homens de Judá e os dividiu por famílias, com os chefes de milhares e os chefes de centena, para todo Judá e para todo Benjamim. Fez o recensamento deles a partir da idade, 20 anos para cima, e encontrou 300.000 homens escolhidos aptos para o serviço de carregar lança e escudo. Deixa eu te falar uma coisa. A vitória sobre os edomitas, porque foi um exército maravilhoso, né? A vitória sobre os edomitas fez Amazias, gente, se encher de muito orgulho. Ele falou, eu venci, eu sou bom, eu posso. Primeiro pecado, orgulho e vaidade. Segundo pecado, depois da batalha, traz os deuses estranhos, ídolos para serem cultuados dentro do templo. Tá bom? Vamos lá, versículo 12 aqui. Os filhos de Judá
tinham capturado 10.000 homens vivos, conduziram-nos ao alto de um rochedo, de onde os precipitaram e todos ficaram despedaçados. Quero chamar a atenção para você um fato histórico. Os filhos de Judá capturaram 10.000 homens vivos. Na verdade, o que aconteceu? Eles foram para aquela guerra, venceram os edomitas, capturaram e mataram todos. Mataram onde? Num rochedo. Que rochedo é esse? Deixa eu te explicar. Qual é a capital dos edomitas, a capital dos seiritas, dos edomitas? A capital dos edomitas é uma cidade que hoje nós conhecemos com o nome de Petra. Petra, isso. Hoje Petra fica na Jordânia, Atenção. A palavra, o nome dessa cidade é rochedo, rocha, que para nós aqui nós chamamos de Petra. Petra porque Petra significa rocha. Então, qual o nome da cidade? Rocha, né? Que a gente chama de Petra. Deixa eu te explicar onde que foi aqui, ó. Olha aqui, aqui está Edom, aqui é a montanha de Seir, e Petra está aqui, ó. Petra está aqui. Judá vence a guerra aqui, pega todos os 10.000 homens, ou seja, os prisioneiros de guerra, e aqui na cidade de Petra, eles são mortos. Então, na verdade, no rochedo significa na cidade de Petra, que era a capital dos edomitas. Tá bom? Muito bem, versículo 17. Onde está? Houve um conselho, depois do qual Amazias mandou dizer a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel: vem para que nos vejamos face a face. Joás, rei de Israel, mandou responder a Amazias, rei de Judá. Aí conta aquela história do espinho do Líbano. Olha, é o seguinte, o orgulho e a idolatria de Amazias vai ser punida. Como que vai ser punida? Por essa guerra que ele encasquetou de fazer. O que Amazias fez? Amazias se encheu de orgulho achando que ele era o melhor porque ele venceu a guerra lá contra os edomitas. O que ele fez? Ele pegou ídolos dos edomitas, levou para o templo e começou a prestar culto a esses ídolos. Ora, esses dois fatos, o orgulho e a idolatria de Amazias, provocou um castigo sobre ele. Qual o castigo? O castigo que ele encasquetou na cabeça e falou: vou fazer guerra contra Israel. Israel fala: não vem que vai ficar feio. Não vem. O próprio rei de Israel falou: não vem. Estou te avisando, fica em casa, quietinho, aí não vem. Mas se vier, você vai aguentar. Ele foi, levou uma esfrega do rei de Israel, perdeu tudo, perdeu o exército, perdeu homens. Eles invadem Jerusalém, quebram o muro, pegam o dinheiro, despojo e leva tudo. O rei fica desmoralizado, o rei depois ele feito uma conjuração contra ele, ele foge, quando ele foge, ele é morto. Não deu certo e levou o que podia ter sido evitado. Deixa eu falar uma coisa aqui, tem uma coisa interessante aqui, ó. Quando acontece toda a questão da invasão de Jerusalém, onde eles roubam todos os dinheiros, o dinheiro que havia, o dinheiro e o tesouro que estava ali no templo, o tesouro do templo, o tesouro ali do rei, olha o que acontece. Apoderou-se de todo o ouro e prata, assim como dos utensílios que se encontravam no templo, em casa de Obed-edom, e nos tesouros do palácio real, e retornou a Samaria levando reféns. Ou seja, eles vieram, o pessoal de Israel veio, invadiu o templo, pegou todo o dinheiro, tesouro do templo, invadiu o palácio real, levou todo o dinheiro do palácio real, todo o tesouro. Eu estou lembrando você porque aqui cito o nome de Obed-edom. Obed-edom. Ele entrou na casa de Obed-edom e levou tudo. O que é a casa de Obed-edom? Lembra comigo quem é Obed-edom? Lembra quando Davi foi transladar a arca, e aí a arca, acabou uma pessoa colocando, o Oza colocou a mão na arca, ele morreu, aí o Davi falou: não vou levar agora para minha casa, deixa na casa de Obed-edom. E a arca ficou muito tempo na casa de Obed-edom, né? E o Obed-edom ficou como um cuidador da arca. O Obed-edom, quando essa arca é levada para o templo, continua cuidando da arca.
Olha que interessante, quando ela é levada lá para a tenda que o Davi fez, o Obed-Edom continua cuidando. O Obed-Edom se torna uma espécie de cuidador das coisas de Deus. E a família do Obed-Edom é que vai assumir essa função. Obed-Edom foi quem guardou então a arca, como eu disse para você, durante o translado por Davi. Né? Mas os seus descendentes, os descendentes de Obed-Edom, continuaram com essa função de guardar as coisas de Deus, de guardar a arca. Então, quando fala aqui que eles entraram na casa de Obed-Edom e levaram tudo, está dizendo que eles entraram no lugar onde a família, os descendentes de Obed-Edom, cuidavam das coisas de Deus e levaram tudo. Tá bom? Gente, é isso. Não adianta. O orgulho, a vaidade sempre vai fazer cair o gigante. Todo mundo que acha muito grande, que acha muito forte, uma hora tropeça na sua própria soberba. Pior, esse rei Amazias foi mexer com fogo. Deixou Deus para adorar aquilo que não é Deus. E quando isso acontece, a derrota é certa. Assim é na nossa vida. Se você abandona Deus para escolher outros deuses na sua vida, com certeza não vai ter um final feliz. Et crucem Domini, fugit partes adversae, vite teleu de tribiuda radicis Davidi. Aleluia.